você que vive na sua vida o dilema, né, e a dinâmica de usar a astrologia como referência, tendo pessoas à sua volta que acham a astrologia uma tremenda balela e que tem uma série de argumentos para provar que a astrologia é balela para você e você fica ali perdido sem saber responder a isso, eu vim aqui hoje te dar essa ferramenta. Por que eu não fiz isso antes? Não sei dizer por que eu não tinha, não sei, não fiz. Mana, ô mana, vamos! O que aconteceu de ontem para hoje? Recebi um e-mail de uma seguidora minha que me mandou um vídeo antigo, que tem 3 anos, sobre a verdade da astrologia segundo uma ex-astróloga. Esse vídeo está sendo feito com base no vídeo que eu assisti, né, enviado por essa seguidora, e nesse vídeo, criado pelo Daniel Gontijo, onde ele tem uma convidada, que é a Asa Helzer, peço mil desculpas que acho que estou falando o nome dela errado. Ela é uma ex-astróloga e ela vem apresentar todos os pontos que ela tem como críticas à astrologia e por que ela se desiludiu com a ferramenta, tá? Em primeiro lugar, quer dizer, antes de eu entrar no assunto, quero te pedir, já que você está por aqui, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e ficar até o final, porque se você gostar, eu quero que você distribua esse vídeo para aumentar o alcance dele. Também quero que você deixe aqui o seu comentário. Voltando ao vídeo, vou deixar um link para o vídeo deles aqui na descrição, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo não é um react, ele não é um vídeo que pretende questionar a experiência da Asa, que pretende invalidar a experiência dela, ou que pretende desmoralizar o conteúdo do Daniel. Enfim, não os conheço, não tenho a menor condição de falar qualquer coisa sobre o caráter de nenhum dos dois, imagina. Só que eu tô deixando isso claro porque a internet é terra de ninguém e para isso virar toda uma polêmica onde eu tô falando mal, não tem nada a ver com isso. Eu só tô o vídeo deles é tão interessante em termos de críticas que são feitas à astrologia, que são tão comuns, que eu achei que seria uma boa usar o vídeo deles como referência para discutir essas críticas e apresentar um outro olhar, né? Porque eu sou astróloga profissional e eu acho que é importante a gente discutir a astrologia segundo a minha experiência, e discutir a astrologia, debater alguns pontos que são amplamente difundidos sem nenhuma razão de si. Então eu vou num ponto a ponto que eu meio que listei e vou até fazer referência à minutagem do vídeo, onde você pode encontrar parte do argumento deles, tá? Bom, vamos lá. Ali por volta do minuto 1:40 do vídeo original, eles vão falar que a astrologia não é ciência. E, gente, é verdade, tá? A astrologia não é uma ciência como a física ou como a biologia. E se você viu, passou, conversou com qualquer astrólogo sério, você os ouviu dizer a mesma coisa, que a astrologia não é ciência. A astrologia é corpo de conhecimento, ela se situa como um sistema simbólico de significados, análogo à linguagem dos mitos, que usa muito os mitos para tentar entender o comportamento e o desenvolver do humano, né? Ela é análoga à linguagem dos mitos, ela é análoga à linguagem dos arquétipos, à psicologia profunda, como, por exemplo, a psicologia junguiana, mas tem gente que insiste em tratá-la como ciência, como se não ser ciência fosse uma declaração de valor sobre a astrologia, né? E não é, nem tudo que é científico tem valor e nem tudo que não é científico não tem valor, né? A arte, a literatura, a religião, a psicologia freudiana, a psicologia arquetípica, elas também não são ciências e ainda assim elas transformam vidas.
todas elas. Então, um dos grandes problemas é esse, né? É pegar a astrologia, partir da astronomia como referência de se a astrologia funciona ou não, é real ou não, é verdade ou não, né? E tentar usá-la para previsão literal de eventos. Vai errar. Não é essa a função dela. Não é para isso. Tentar tratá-la como ciência exata. Vai errar. Vai se equivocar. Márcia, mas vocês falam muito do quanto a astrologia é precisa e o quanto ela é certeira. Isso vai variar de acordo com o astrólogo, obviamente. Ela é precisa e é certeira, sim. Daí a dizer que ela é ciência é um salto. Para ser ciência, eu preciso poder colocá-la em laboratório e provar com controle de variáveis, com estudo duplo cego, etc. Que A e B, em tais condições, vai resultar sempre em C. Isso não vai acontecer com a astrologia. Assim como não acontece com a psicoanálise, com a psicanálise. Não acontece, não vai acontecer e não é esse o propósito, tá? Um outro ponto que eles falam sobre a astrologia, lá por volta entre o minuto 6,5 e o minuto 9, é que a astrologia não tem explicação causal. Não tem. Não é também a proposta da astrologia. Tá? A proposta da astrologia, se você for buscar na astrologia um sentido causal, né? Se você for buscar na astrologia causalidade no sentido físico, newtoniano, você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma justificativa que diga que existem forças da gravidade que fazem a astrologia funcionar. Você não vai encontrar uma explicação que diga que energias fazem ela funcionar, que os planetas emitem vibrações que nos afetam na... Eu, pelo menos, não trabalho com esse princípio, tá? Se você me perguntar por que a astrologia funciona, a minha resposta para você vai ser assim, olha, eu vou te dar duas respostas. Eu posso primeiro te dizer que eu não sei e depois eu vou dizer para você que eu conjecturo que o motivo pelo qual a astrologia funciona é pelo fato de que a gente, seres humanos, atribuímos significados para determinados movimentos planetários coletivamente, concordamos coletivamente que aquilo ali significa, que X mais Y significa Z e que a gente faz ele funcionar. Isso tudo a nível inconsciente, né? E que essa também é a razão pela qual a astrologia ela evolui, ela é um corpo de conhecimento vivo. Aquilo que significava esterilidade na antiguidade para uma mulher, por exemplo, um Saturno na 5, né? Hoje em dia não significa mais. Por que um Saturno na 5 significava esterilidade na antiguidade? Porque a mulher vivia 45, 50 anos no máximo. Se ela fosse ser mãe mais tarde, que é o significado que a gente usa hoje para Saturno na 5, ela não ia ter oportunidade de ter filho, até porque o ciclo biológico da mulher estava muito mais ditado pela natureza e havia muito menos possibilidade de interferência científica no ciclo da mulher, né? Fértil. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as mulheres estão tendo filho com 40, com 45, com 50 anos, até porque estão vivendo até 85 mais. Então, hoje em dia, um Saturno na 5 não tem o significado que tinha antigamente. Por essa razão, eu entendo, eu conjecturo que a astrologia não só funciona, como vai se modernizando ao longo do tempo. Agora, dizer que, porque eu não consigo atribuir, ou porque é uma viagem, eu atribuir que o planeta X solta raios ou força eletromagnética que afeta o meu campo e que por isso gera determinados comportamentos na minha vida. Se o fato de eu não poder fazer essa afirmação invalidar a astrologia para você é outra história. Mas a gente precisa parar de achar que correlação e causa é a mesma coisa, né? E que se não houver causa, não há valor. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, que mostra claramente a falácia da falsa causa, né? No verão, aumenta o consumo de sorvete. No verão,
também aumenta o número de afogamentos. Logo, sorvete causa afogamentos. Não faz sentido. Existe um outro fator em comum no verão, que é o aumento do calor, que é um fator no aumento do consumo de sorvete. As pessoas tomam mais sorvete para se refrescar e no aumento da frequência, visitação à piscina, à praia, né? Também para se refrescar. E aí, com isso, a gente tem um aumento do número de afogamentos. Como que você pode entender a astrologia? De uma maneira sempre simbólica e correlacional, não causal. Pensar que os planetas vão se sincronizar de alguma forma com padrões de experiência que são comuns, que a gente experimenta quando aqueles planetas se configuram de uma forma X, Y ou Z. Que outra forma você pode entender isso? Da mesma maneira que quando o relógio marca 6 da manhã, né, ele não causa o nascer do sol. E quando ele marca 6 da tarde, ele não causa o pôr do sol. A astrologia, quando Urano passa pela sua casa 7, ele não causa sua separação. Ela está marcando, de repente, tempos, ciclos, momentos evolutivos para você de desenvolvimento, para você, questões com as quais você precisa lidar. Simbolicamente, esse Urano na 7 pode ser vivido de 15 maneiras diferentes. Você pode se separar, ou você pode abrir o seu relacionamento, ou você pode passar a morar em casa separada, ou você pode trair o seu marido ou a sua esposa. Tem N coisas que pode acontecer com esse Urano na 7. O que ele fala é preciso uma mudança. Como que tu vai fazer? O que tu vai fazer? É problema teu. Então, vamos pensar que os planetas, as configurações astrológicas, elas vão refletir um padrão simbólico que pode ser interpretado com profundidade, que é o que os astrólogos sérios vão fazer, mas jamais que determinados padrões astrológicos ou cósmicos vão causar experiências. Não vão. Mas como é que acontece essa correlação, Márcia? Me explica. Não sei, amor, não tenho a menor ideia. E eu não preciso ter todas as respostas a respeito do universo. Eu preciso ter uma experiência que comprove que aquilo funciona. E por enquanto tá funcionando, entendeu? Por quê? Não sei. Aí por volta lá do minuto 13, 15... eles trazem um outro ponto também que é amplamente discutido, que é frequentemente argumentado em relação à validade da astrologia. Gêmeos nascidos na mesma hora, mesma cidade, mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, são muito diferentes. E esse argumento, ele é muito citado porque ele não é compreendido, ele não é bem compreendido. Gêmeos idênticos, eles têm o mesmo mapa natal, né? Mas a gente precisa lembrar que o ser humano, ele não é uma tábua em branco quando ele nasce, né? Ele traz características genéticas herdadas. Então, a gente tem gêmeos que vão ter, não sei, 99,999% da carga genética muito parecida, e com aquele mapa que é muito igual, a gente pressupõe que eles vão ter experiências de vida muito similares. Mas experiências de vida muito similares não são experiências de vida idênticas. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Eles vão ter o mesmo pai, eles vão ter a mesma mãe, eles vão ter o mesmo ambiente de infância, dentro de casa, mas quando eles forem para a escola, de repente eles vão ter amigos diferentes. Podem ter os mesmos amigos, podem ter a mesma professora, podem ir para a mesma sala de aula, serem expostos às mesmas experiências educacionais, mas a relação deles, de repente, com uma pessoa, um vai ter uma relação um pouco mais próxima com uma pessoa, o outro com outra. Eles vão ter estímulos, por menores que sejam, que vão afetá-los de maneira diferentes. E com isso, vão gatilhar a manifestação do símbolo que está refletido no mapa dos dois de maneiras diferentes, tá? Por isso é que a astrologia, quando a gente tenta fazer previsão literal, a gente se arrebenta
Porque a astrologia, ela é simbólica e um símbolo, ele pode ser manifestado de mais de uma maneira, né? Como eu dei o exemplo agora do Urano na 7, não necessariamente a separação. Da mesma maneira, o mapa de gêmeos idênticos, né? O mapa natal, ele não é destino, ele é potencial. E a astrologia, ela não ignora nunca contexto, ambiente, dinâmicas sociais e livre-arbítrio. Mas, Márcia, quando você fala que eles têm mapas idênticos, você está dizendo que quando eles nascerem, eles vão ser expostos ao mesmo conjunto de experiências, pelo menos no ambiente familiar. Verdade. E aí a diferença é, pelo menos no ambiente familiar, fora do ambiente. E ainda assim, a gente vai ter diferenças sim. Vou dar um exemplo muito prático, concreto e palpável para vocês, porque é assim que eu gosto de lidar com a astrologia. Sol quadrado Marte. Os dois nasceram com Sol quadrado Marte. No entanto, a possível manifestação de um Sol quadrado Marte são várias. Ele pode se manifestar de algumas maneiras, né? Aí eu tenho o gêmeo A, que tem o Sol quadrado Marte, e esse gêmeo A, ele é um gêmeo extremamente agressivo, impulsivo, toma muita iniciativa, proativo, tenta ser assertivo, mas acaba sendo agressivo a maioria das vezes. Esse é o gêmeo A. E o gêmeo B, que tem a mesma condição no mapa natal dele, o Sol quadrado Marte, é um gêmeo que ele é super calmo e de vez em quando ele tem explosões. As duas manifestações estão corretas para um Sol quadrado Marte. O que acontece? Quando eu coloco duas pessoas exatamente, e você não vai me dizer que isso não acontece na sua vida, esquece a astrologia. Quando você coloca duas pessoas que têm características de personalidade iguais, especialmente dentro de um contexto familiar, muitas vezes acontece que você tem um irmão, por exemplo, diferente, sem ser gêmeo, que é extremamente problemático, drogado, não fez nada da vida, deu um trabalho do cacete pros pais. E tem um outro irmão que é ótimo, perfeito, não faz nada fora da regra, independente, é autônomo. Quando você vai analisar aquelas duas pessoas psicologicamente, você fala assim, mas óbvio, né? Ele não tinha como dar trabalho, coitado, porque com um irmão desse, não houve espaço para ele ser adolescente, fazer merda e dar trabalho, porque se ele desse, ele não teria atenção, porque os pais estavam ocupados com o irmão. Ou porque ele não queria sobrecarregar os pais. Então, leva isso para o contexto dos gêmeos. Quando eu tenho dois gêmeos que têm um Sol quadrado Marte no mapa e um é extremamente agressivo e o outro é extremamente calmo, você fala para mim assim, a astrologia não funciona? Eu vou dizer para você assim, meu amor, esse daqui não é extremamente calmo. Esse daqui, ele funciona à base de explosões, ele não pode manifestar a raiva dele toda vez que ele tem raiva, como esse daqui manifesta, porque esse aqui não dá espaço do outro de sentir raiva. Esse aqui já dá trabalho suficiente para os pais, é dor de cabeça suficiente na escola, o que só resta a esse irmão engolir a própria raiva e não manifestá-la. Note, os dois vão ter que, em algum momento da vida, aprender a manifestar a raiva de maneira saudável. Os dois vão ter. Aprender que raiva, para manifestar raiva tem timing, que assertividade não é agressividade, que não dá pra gente ser impulsivo e fazer tudo na hora que a gente tem vontade. E esse aqui, ele vai ter que aprender que está ok manifestar raiva na hora que se sente, que sim, é preciso respeitar contexto e ver timing, etc., mas que também não faz bem guardar a raiva. Os dois com o mesmo mapa. E se você for olhar de maneira mais ampla na vida deles, você vai se dar conta que eles vão ter experiências similares ao longo da vida. Por exemplo, quando um casar, o outro, de repente, vai entrar num relacionamento super sério. Ou os dois entram num relacionamento sério ao mesmo momento, um decide casar e o outro termina o relacionamento ao invés de casar porque a mulher queria casar e ele não casou. Os dois decidem mais ou menos no mesmo momento mudar de trabalho, fazer uma mudança grande na vida, só que um vai mudar de país, o outro vai decidir mudar de carreira. Isso é muito comum.
Entendeu? Então a gente precisa ter uma visão mais ampla e simbólica da astrologia para entendê-la como a ferramenta séria que ela é. Por volta do minuto 10, 12, eles vão falar sobre o efeito Forer, né? E eles vão dizer o seguinte: horóscopos são genéricos e não fazem sentido, né? O que é o efeito Forer? O efeito Forer, que também é chamado de efeito Barnum, é um viés cognitivo que leva as pessoas a acreditar que descrições de personalidade super vagas se aplicam a elas. Então, a gente tem essa afirmação de que os horóscopos são genéricos. São. Mas é preciso você lembrar também que a maioria dos astrólogos sérios e profissionais não utiliza horóscopo de jornal, nem defende horóscopo de jornal. A astrologia séria, ela não trabalha com horóscopo. Horóscopo foi o nome inicialmente dado a mapa astral, que depois foi vulgarizado e comercializado como horóscopo, que seria uma versão reduzida que vai para os jornais, para as revistas, etc. A palavra horóscopo, ela tem origem grega e ela significa ver a hora ou um espelho da hora. Por isso é que eu digo também que para mim a astrologia ela é muito um relógio cósmico mais do que qualquer coisa. E a astrologia séria, os astrólogos profissionais sérios, eles vão trabalhar com mapas individuais, baseados em data, hora e local de nascimento. E cada um desses mapas vão ter dezenas de variáveis. Porque existem dezenas de variáveis para calcular um mapa. Eu posso usar diferentes sistemas de casa, diferentes métodos de leitura. Eu posso incluir asteroide, eu posso excluir asteroide, eu posso atribuir regência aos planetas modernos, né? Urano, Netuno e Plutão. Eu posso trabalhar sem atribuir regência a eles. Então existe uma série de informações. O efeito Forer, ele se aplica exatamente ali, quando eu uso uma linguagem vaga e universal para fazer horóscopo de jornal. E isso não vai acontecer quando você estiver fazendo uma leitura astrológica com um astrólogo profissional, porque as interpretações vão ser específicas e contextualizadas para você e para sua vida. Confundir astrologia com entretenimento de horóscopo de revista é que é o erro. E a crítica que surge deste erro vai falar de que a astrologia é algo superficial, é uma falácia, e é válida. Se você estiver olhando para horóscopo de revista, ela é válida, mas ela não se aplica à prática da astrologia profissional, tá? Um outro comentário que eles fazem no vídeo é que não existe explicação para por que os planetas teriam influência. Como eu disse para vocês anteriormente, se você espera uma explicação causal mecânica, realmente não existe. Se me derem, eu não vou levar fé, porque também não é a minha vibe, não é por onde eu vou, não é por onde eu caminho em termos de astrologia. Já disse para vocês porque que eu acho que a astrologia funciona, já disse para vocês como que eu a uso, né? E não acho que o valor da astrologia como ferramenta reside nessa explicação causal mecânica sobre como ela funciona. Ela é uma linguagem simbólica e o valor dela está numa interpretação precisa desses símbolos, está num conhecimento profundo dos arquétipos. Essa linguagem é presente em mitologias, em tradições antigas, na própria psicologia profunda, ela atravessa culturas e tempos. Por isso também que a astrologia é atemporal, embora ela esteja sempre se modernizando. A influência, então, dos planetas é simbólica e é sincrônica, não é mecânica e nem material. Eles vão falar no vídeo, né, que a astrologia diz usar a matemática e usa para cálculo dos posicionamentos, a gente trabalha com latitude e longitude, e que o uso da matemática na astrologia não a torna científica. Verdade! Não a torna científica. Perfeito! Concordo em gênero, número e grau. O uso da matemática na astrologia é instrumental. É para isso que ela serve, para calcular posições astrológicas com precisão. Posições astrológicas essas que antigamente eram calculadas à mão. E isso não vai transformar a astrologia em ciência da mesma forma que
usar a geometria para desenhar uma mandala astrológica não torna a arte uma disciplina científica. O problema tá em misturar campos distintos, né? O problema é exatamente em tentar transformar a astrologia em algo que não é. Ela é uma linguagem interpretativa. Se isso para você não basta, fantástico. Agora, desqualificá-la porque ela é uma linguagem interpretativa é que eu acho complicado, porque na prática ela se mostra eficaz, né? O uso da matemática na astrologia, portanto, existe para garantir a precisão astronômica, e só, tá? Eles vão dizer também que não só os horóscopos são genéricos, mas que os mapas também são genéricos, da mesma maneira que a gente vê com cartas psicografadas. Essa é a alegação deles. Eu não tenho nenhuma experiência com carta psicografada, portanto, não estou afirmando que elas são genéricas, tá? Estou transmitindo a interpretação deles. E aí, eu acho que você vai precisar diferenciar entre a leitura do mapa calculada por um sistema automatizado, como temos tantos online, né? Que você pode entrar na página, no portal, coloca sua data de nascimento, hora, e alguns vão ter uma leitura melhor e outras menos, que acertam menos. Mas isso tem a ver com o fato de que quando você está lendo com o mapa com o astrólogo ele vai identificar contradições na leitura e ele vai conseguir atribuir peso a cada uma das afirmações que se contradizem e ele vai entender qual considerar e qual descartar no contexto do mapa como um todo. E para o computador fazer isso, o nível de programação e de cálculo exigido é impensável, não é viável. Então o computador não vai fazer essa distinção. E aí sim, você vai ter, de repente, uma interpretação mais rasa e mais automatizada, né? Não sei se vai ser tão genérica como um horóscopo, mas vai ser mais rasa e mais automatizada. Quando você está fazendo o seu mapa astral individual na presença de um astrólogo profissional, você vai ter uma leitura profundamente específica. Quando você estiver lendo ele com alguém com uma formação e com sensibilidade simbólica. Se você entrega o mesmo texto para 10 pessoas e elas se identificam, isso vai revelar, sim, vai confirmar que o conteúdo era genérico. Mas isso não significa que a astrologia não funciona. Isso só significa que eu gerei um conteúdo astrológico que era mega genérico, como, por exemplo, uma descrição de como são os geminianos. Isso não é prova de que a astrologia não funciona. Isso é prova de que o conteúdo entregue para essas 10 pessoas diferentes foi genérico. O mesmo vai acontecer se você usar frases e dicas de jornal. E isso não fala do valor da astrologia, isso fala da qualidade do conteúdo que foi entregue para essas 10 pessoas. Eles vão dizer também no vídeo deles, ali por volta do minuto 19, que sempre há justificativa quando algo no mapa não bate ou na leitura não bate, né? E eu achei interessante essa parte, por quê, né? Porque tem essa crítica também na psicanálise. A psicanálise, ela vai dizer assim, toda vez que o psicanalista fala algo que não ecoa com o cliente, ele vai dizer que é resistência, que é o cliente que está em negação, que ele tá certo, mas que o cliente... E pode ser que simplesmente o analista esteja mencionando algo que está fora do ponto. Acontece. Quem guia a análise, muito mais do que o analista, é o analisando. Muito mais. É aquilo que ressoa com você, faz sentido com você, faz com que pecinha encaixe para você, que vai orientando. O analista, ele tem o papel ali só de, vamos dizer, devolver para você aquilo que ele está ouvindo você dizer de uma outra forma, para que você perceba o que você está dizendo, né? Esse é um dos papéis fundamentais da análise. Então, a gente pode sim ter isso na astrologia, mas no geral, isso vai ocorrer muito mais com a astrologia mal praticada, né? Com a astrologia que é praticada para não ser falsificável, com a astrologia
que de repente vai te entregar uma leitura mais genérica, o astrólogo, mas aí não é astrologia, é o astrólogo, né? O astrólogo vai te entregar isso. Vou dar exemplos. Já aconteceu de eu fazer previsões, leituras de previsões, né? Aonde, de repente, aconteceu alguma coisa séria no ano com aquela pessoa, envolvendo saúde, e eu não vi no mapa. E a pessoa voltou e falou, você não falou isso pra mim. E eu abri o mapa dela e falei, eu realmente não vi. E vou dizer, ainda digo pra ela, se eu tivesse fazendo hoje de novo a leitura do seu mapa, eu de novo não teria lido dessa forma. Havia um símbolo que podia levar para aquele lado? Havia. Eu escolhi a leitura do símbolo que não era a mais extrema. Por quê? Porque na minha prática, a manifestação daquele símbolo de forma mais extrema acontece uma em 600 vezes. Então, por que eu vou fazer com que a pessoa saia daqui da minha frente, né, e passe 12 meses preocupada com uma possibilidade de algo acontecer que é mínima? Ah, mas você deveria pelo menos alertar sobre a possibilidade. Deveria, e de repente posso incluir isso nas minhas leituras. Mas acontece de ter coisas que o mapa não mostra, o mapa não envolve, não engloba tudo o que vai acontecer no seu ano. Você tem livre-arbítrio, o mapa não é determinista, você tem livre-arbítrio. A leitura astrológica do teu ano de previsões, ela é uma exploração simbólica de padrões e de possibilidades e de tendências. Então, assim, existe a possibilidade de coisas que não estão sendo evidenciadas no mapa acontecerem. Existe a possibilidade de que aquilo que aconteceu estava evidenciado no mapa e o astrólogo escolheu um caminho para a leitura daquele símbolo que não foi a que se manifestou, e existe o teu livre-arbítrio. Tudo isso jogando com o mapa. Por isso é que quando a pessoa chega aqui querendo assim, vou testar se mapa funciona, e a pessoa fica calada, eu não deixo, eu vou perguntando, porque o mapa, ele é um espelho muito rico de possibilidades que precisa ser interpretado em diálogo com a pessoa que está vivendo ele, que vai viver ele. Aí é onde eu posso entregar o meu melhor trabalho, né? E isso é porque eu sou uma astróloga séria, porque eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Eu não tô aqui para trabalhar com, não, porque vai funcionar, porque tem que funcionar, porque eu tenho que provar nada. Então eu vou entregar o meu melhor dentro desse padrão de pensamento. E aí eles falam muito da questão de que a astrologia não oferece evidência científica, e eu vou fechar o vídeo com isso. Realmente ela não oferece evidência científica, mas essa não é nem a proposta da astrologia. A astrologia opera no campo da experiência subjetiva. Ela não é nem o mundo. Ela não é nem um reflexo da tua vida, do que aconteceu na tua vida, o teu mapa natal. Ele é um reflexo da tua percepção do que aconteceu na tua vida. Ela é extremamente auto-orientada. Ela é orientada pelo sujeito, subjetiva, simbólica, arquetípica, né? Assim como a psicoterapia, assim como quando você vai fazer terapia, o analista, ele não vai falar, você vai falar pra ele, porra, eu tive uma infância difícil, ele vai falar, Então chama tua mãe aí que eu quero conversar com a tua mãe pra ver se tua infância foi difícil mesmo, pra ver se o que você tá me dizendo é verdade. assim como o analista não vai fazer isso, porque não interessa a ele qual é a realidade da sua infância, e sim como você percebeu isso e como ele faz para te ajudar a transitar isso, navegar isso, integrar isso e curar isso. A astrologia, ela é uma experiência subjetiva da sua vida e do seu mundo. Ela, assim como a psicoterapia, como a mitologia, como a poesia, ela vai oferecer muito mais sentido para as suas experiências do que uma descrição literal das mesmas. Pode acontecer descrição literal? Acontece muitas vezes. Mas você precisa olhar para ela desde um outro lugar, até para que a literalidade aconteça. Quando ela é bem utilizada, ela é um instrumento de autoconhecimento fantástico. Ela é um instrumento de tomada de consciência muito bom e ela ajuda muito a gente a elaborar a nível simbólico o que está acontecendo no mundo. E esse é o melhor uso dela. Você tentar levar ela por qualquer outro caminho pode ser uma banalização de algo muito rico. Se você procura na astrologia uma ciência empírica, você vai se decepcionar.
ela não é uma ciência empírica. E aí, assim, não é uma ciência empírica, né? Eu vejo ela muito através de resultados observáveis, mas ela não é uma ciência falsificável ou não falsificável em laboratório. Não é nem a proposta dela. Agora, se você compreender que ela é uma linguagem simbólica, que ela é uma ferramenta de percepção profunda do mundo, da tua psique, da tua alma e das narrativas que vão estruturar a tua vida, você vai encontrar nela um campo muito vasto, cheio de sabedoria milenar e muito transformador. Não é superstição, não é crença, não é religião, não é ciência. A astrologia é uma linguagem. Como toda linguagem, ela precisa de contexto, ela precisa de escuta e ela precisa de sensibilidade para fazer sentido. E isso, meus amores, não dá pra gente medir em laboratório. Só na vida. É isso por hoje. Espero ter te ajudado e ter te empoderado com ferramentas para discutir sobre a validade da astrologia com quem a questiona com você. E se você tem dúvidas sobre como ela funciona ou não funciona, espero ter te ajudado. Beijo.